Você é Bahia, né? Então chega mais, porque esse espaço aqui é pra você, torcedor raiz, que acompanha o clube em todas as fases. Nas vitórias com um sorriso largo no rosto e nas derrotas com o coração apertado, mas nunca deixando de apoiar. E já vou logo abrir esse papo com uma provocação que, sinceramente, já passou da hora da gente discutir com seriedade. É proibido vaiar. É falta de respeito o torcedor demonstrar indignação quando o time não entrega dentro de campo. Porque, olha, depois desse Bahia e Retrô, a reação da arquibancada foi um reflexo direto do que se viu durante os 90 minutos. De um lado, aplausos de quem ainda acredita, de quem vê esforço e tenta enxergar esperança no meio do caos. Do outro, vaias fortes, contundentes, que vieram do fundo da alma de quem não aceita ver o Bahia patinar, especialmente dentro da Fonte Nova. E aí eu pergunto, quem tá certo nessa história? Quem aplaude mesmo depois de uma atuação abaixo da crítica, ou quem vaia como forma de protesto? A resposta, sinceramente, é que todo mundo tá certo, porque cada torcedor reage à sua maneira. Mas uma coisa é certa, o torcedor tem o direito de se manifestar. Durante o jogo, ok, é melhor apoiar, tentar empurrar o time. Vaiar no meio da partida pode desestabilizar, pode atrapalhar, mas depois do jogo, com o resultado consolidado, com a decepção entalada na garganta, ninguém pode tirar esse direito da arquibancada. E é sobre isso que a gente precisa falar. É como se de uns tempos pra cá quisessem ensinar o torcedor a torcer. Como se fosse proibido criticar, como se o apoio incondicional significasse omissão. Não é assim. O torcedor não é cego, não é passivo, ele sente, ele observa, ele acompanha o dia a dia do clube. E quando vê que falta entrega, que falta planejamento, que as contratações não chegam, que o elenco é limitado e os mesmos erros se repetem jogo após jogo, a vaia vira o único grito possível. E que fique claro, vaia não é crime. Crime é agredir jogador. É invadir CT, é depredar patrimônio, é ultrapassar os limites. Vaiar é expressão, é parte do futebol, é termômetro da arquibancada. E mais, é um sinal claro de que o torcedor está presente, está cobrando, está atento. Teve gente que não gostou das vaias depois do jogo contra o Retrô. E tá tudo certo em não gostar. Cada um reage de um jeito. Mas tem uma galera que passou do ponto tentando dizer que quem vaia é menos Bahia, é menos torcedor. Aí não dá. Isso é querer transformar o torcedor em boneco de arquibancada? Em enfeite? O estádio é o único espaço legítimo onde o torcedor pode se manifestar de forma direta. Se ele não puder fazer isso ali, vai fazer onde? Na fila do supermercado? No ponto de ônibus? A arquibancada é a casa do torcedor. E nessa casa ele tem o direito de gritar, de apoiar, de xingar, de aplaudir e de vaiar. Isso é paixão. Isso é Bahia. E antes que alguém venha dizer, mas tem que apoiar até o fim, vamos lembrar que apoio não é silêncio. Apoiar também é cobrar, é exigir que o Bahia honre suas tradições, que respeite sua história e sua torcida. O torcedor que vaia não tá abandonando o clube, pelo contrário, tá mostrando que se importa. Tá dizendo em alto e bom som, não aceito menos do que esse escudo merece. E tem mais, a vaia que incomoda é a mesma que já empurrou esse clube pra cima quando foi bem usada. Quantas vezes a gente viu o Bahia renascer das cinzas justamente depois de ser pressionado, cobrado, cutucado pela torcida? A arquibancada do Bahia é viva e quando ela reage é porque ainda pulsa, ainda acredita, ainda sonha. Agora, se a gente parar para analisar o cenário atual, não é só o jogo contra o Retrô que gerou essa frustração. É um acúmulo, é a falta de reforços, é a lentidão da diretoria no mercado, é a insegurança na posição mais sensível do elenco. O gol. A torcida tá vendo os erros se repetirem e ao invés de solução, o que chega é silêncio. Aí vem o jogo, o desempenho é fraco, o time tropeça dentro de casa e querem que o torcedor bata palma? Difícil, né? E falando em goleiro, o assunto da vez agora é Patrick Sequeira. Muita gente cobrando a contratação, muita expectativa criada, mas a negociação não anda. O valor é considerado alto pela diretoria e aí começa a novela. E se contratar e ele não render? Ora, toda contratação é um risco. Não existe jogador com garantia de sucesso.
Se fosse assim, não teriam tantos clubes gigantes errando em contratações milionárias? O que não dá é para usar esse argumento como muleta para inércia. Se não vai ser Patrick, que seja outro. Mas que venha alguém para assumir o gol com autoridade, com confiança, com segurança. Porque o torcedor do Bahia não aguenta mais ver falhas individuais definindo partidas. E no meio dessa indecisão surge outro nome, Carlos Miguel. Ex-Corinthians, estava no futebol inglês, no Nottingham Forest, mas não se firmou e agora está livre no mercado. Recebi um monte de mensagem perguntando: esse é o nome certo para o Bahia? E olha, sendo bem sincero, não é o goleiro ideal. Não empolga. Tem pouca rodagem, ainda está em fase de afirmação, mas o desespero está batendo na porta. E num cenário onde as opções são escassas e o mercado não se movimenta, talvez valha a pena conversar. Pelo menos entender as condições, avaliar com calma. Porque, sinceramente, pior do que o que a gente já tem, é difícil. E às vezes um jogador desacreditado chega, abraça a oportunidade e vira herói. Já vimos isso acontecer no futebol mais de uma vez. Mas vamos voltar para o torcedor, porque esse é o centro da questão. O Bahia tem mais de 75 mil sócios adimplentes? Isso mesmo, mais de 75 mil. E sabe o que isso representa? Uma massa apaixonada que sustenta o clube, que carrega no peito esse amor inexplicável. E o número só não é maior porque não tem mais vagas disponíveis? É isso mesmo. Tem fila de espera para virar sócio do Bahia. E enquanto isso, tem clube aí no estado que vive querendo comparação, mas que não chega nem na metade desse número. A diferença é brutal. E essa força da torcida precisa ser respeitada, precisa ser ouvida, precisa ser valorizada. Agora, olha que situação vergonhosa no futebol feminino. Pela primeira vez na história, o Bahia se classifica para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. E o que acontece? O jogo mais importante da história recente da equipe vai ser longe de casa. Isso mesmo! Bahia e Corinthians vão se enfrentar em Aracaju, no Batistão. Por quê? Porque Salvador simplesmente não tem estádio disponível com condições de receber o confronto. A Fonte Nova vai estar ocupada, o Pituaçu segue interditado e os outros estádios não atendem às exigências. É triste, é lamentável. O time feminino merecia jogar em casa, diante do seu torcedor, com apoio, com festa, com clima de decisão. Mas não, vai disputar um dos jogos mais difíceis do ano contra o atual campeão em campo neutro, longe de tudo e de todos. Isso mostra como ainda falta estrutura, falta planejamento, falta compromisso com o futebol feminino. Não adianta só dizer que apoia, tem que dar condições, tem que dar visibilidade. E mais uma vez a torcida queria estar presente, queria empurrar as mulheres de aço, mostrar que está com elas, que acredita, mesmo sabendo que a missão é duríssima. Mas nem isso foi possível. É mais uma frustração, mais uma oportunidade desperdiçada de fortalecer a relação entre time e torcida. E é por isso que a vaia dói tanto em quem escuta. Porque ela vem carregada de sentimento. Não é simples reclamação, é amor ferido, é esperança frustrada. O torcedor do Bahia é gigante, é leal, é presente e por isso mesmo cobra. Cobra porque quer ver o clube crescer, porque não aceita ver o time andar para trás, porque sabe que o Bahia pode mais. E quando o time não corresponde, quando a diretoria se cala, quando os problemas se acumulam, a vaia vem. E vem forte. Porque esse é o jeito do torcedor tricolor de dizer: eu tô aqui, mas não assim. Então se você tá aí achando que vaia é coisa de torcedor ingrato, repensa. Porque muitas vezes é a vaia que salva. É ela que desperta o clube do comodismo, que obriga o dirigente a se mexer, que empurra o jogador a sair da zona de conforto. E tudo isso porque o torcedor é o maior patrimônio do Bahia, a maior contratação. O único que nunca falha, e já que a gente está falando de cobrança, não tem como fugir do nome que tem rondado os bastidores do clube, Carlos Santoro, porque sinceramente tá na hora dele acordar. O Bahia precisa reagir, a janela tá aí, aberta, e enquanto outros clubes já estão movimentando no mercado, buscando reforços, anunciando jogadores, o Bahia continua estagnado, olhando o bonde passar. O torcedor tá cansado de promessa, de nota oficial, de discurso bonito em coletiva. O que a torcida quer ver é ação, é jogador chegando, é o elenco sendo qualificado.
porque a temporada tá rolando, os campeonatos não esperam e o Bahia não pode mais vacilar. A situação do gol escancara isso de forma absurda. A gente já falou de Patrick Sequeira, que ainda não chegou, e de Carlos Miguel, que pode até ser opção, mas não empolga. Mas e o que o Bahia tem hoje? Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Ronaldo? Nenhum passa confiança. Nenhum dá ao torcedor aquela sensação de que o gol está bem protegido. E isso é grave, porque quando o goleiro falha, o prejuízo é direto. E o Bahia já perdeu pontos importantes nessa temporada justamente por erros no gol. A torcida não aguenta mais ver chute fraco entrando, bola defensável passando entre as pernas, cruzamento simples virando pesadelo. E isso, mais uma vez, se transforma em vaia, não por ódio ao jogador, mas porque o torcedor está no limite da paciência. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro furacão pode estar se formando nos bastidores do futebol brasileiro, com rumores que ganham cada vez mais força a cada dia. Segundo informações não oficiais, Hulk, o renomado atacante conhecido por sua potência física e faro de gol, estaria prestes a assinar com o Bahia, clube que tem ganhado destaque nas últimas temporadas. A possível contratação, ainda que não confirmada oficialmente, já tem causado um verdadeiro alvoroço entre os torcedores tricolores que veem no atleta a chance de transformar o time em uma força ainda mais competitiva dentro do cenário nacional. A chegada de um jogador com a história de Hulk poderia não apenas elevar o nível técnico do elenco, mas também impulsionar a presença da torcida nos estádios, atraindo maior atenção da mídia e de patrocinadores, fatores essenciais para o crescimento sustentável do clube. Essa especulação alimenta expectativas e mexe com o imaginário dos fãs que há muito tempo aguardam por um reforço à altura para embalar o sonho de conquistas mais expressivas. Ainda que tudo esteja envolto em um clima de mistério, a simples possibilidade já é suficiente para movimentar conversas nas redes sociais, programas esportivos e entre especialistas que tentam decifrar se essa movimentação seria real ou apenas um boato oportuno. As redes sociais, em especial, fervilham com a notícia não confirmada, com torcedores do Bahia manifestando sua empolgação e até mesmo jogadores do elenco atual demonstrando publicamente ou nas entrelinhas a expectativa de contar com um reforço de peso como Hulk. A movimentação das torcidas organizadas e dos fanáticos pelo clube demonstra como uma notícia desse porte pode influenciar a moral e o ânimo de um grupo que busca retomar a tradição e o prestígio dentro do futebol brasileiro. A perspectiva de um atleta do calibre de Hulk vestindo a camisa do Bahia traz à tona a possibilidade de disputas ainda mais acirradas na Série A, com o clube tentando se firmar entre os grandes do país. Por outro lado, também surgem especulações sobre os impactos financeiros da negociação, o que poderia comprometer a estrutura do clube, caso não seja bem planejada. A administração do Bahia teria, portanto, que equilibrar sonhos e realidade para garantir que a chegada do atacante não se transforme apenas em uma notícia passageira, mas em uma conquista verdadeira para a instituição e seus torcedores. Enquanto isso, a imprensa esportiva monitora cada movimento e cada declaração, buscando pistas que possam confirmar ou desmentir essa possível transação. Além do impacto imediato dentro de campo, a possível contratação de Hulk pelo Bahia pode representar uma mudança significativa na forma como o clube é percebido no cenário nacional e internacional. O jogador, que já teve passagens marcantes por grandes clubes e também por seleções, traz consigo uma bagagem que pode ser decisiva na construção de uma nova identidade para o time baiano. Com a sua presença, não apenas o nível técnico subiria, mas a visibilidade do Bahia também aumentaria, abrindo portas para parcerias estratégicas, acordos comerciais e até mesmo para a atração de mais talentos que queiram jogar ao lado de uma estrela de renome. Nesse sentido,
A notícia, ainda que considerada um rumor, desperta o interesse de investidores e agentes que podem enxergar na movimentação uma oportunidade única de impulsionar o futebol local. Por outro lado, existem vozes mais cautelosas que apontam para a necessidade de analisar os riscos e o custo-benefício dessa aposta, já que a contratação de um jogador veterano pode também representar desafios físicos e técnicos, além de pressões adicionais sobre o elenco. Assim, o Bahia estaria diante de um momento decisivo que pode definir seu futuro nos próximos anos, criando um ambiente de expectativa e ansiedade que mobiliza todos os envolvidos. No âmbito esportivo, o que torna esse rumor ainda mais atraente é o potencial que Hulk teria para se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Bahia, que nos últimos anos vem buscando um futebol mais ofensivo e dinâmico. A possível chegada do atacante poderia preencher lacunas específicas no setor ofensivo, proporcionando mais opções táticas para o treinador e maior variação no ataque. A torcida, por sua vez, já projeta jogos memoráveis com Hulk comandando as investidas do time, sonhando com gols decisivos, viradas e conquistas de títulos. Além disso, esse burburinho gera também uma pressão positiva para os atuais jogadores, que podem se sentir motivados a elevar seu desempenho para manter a titularidade em um elenco que se renovaria com a entrada de um astro. No entanto, os especialistas também levantam a questão da idade do atleta e seu condicionamento físico, aspectos que podem influenciar diretamente na regularidade do desempenho durante uma temporada desgastante. Com tudo isso, o Bahia estaria trilhando um caminho cheio de incertezas, mas repleto de expectativas que movimentam não apenas a esfera esportiva, mas também a paixão dos torcedores que aguardam ansiosamente por novidades oficiais. Enquanto a possibilidade da contratação ainda não é confirmada, o que se observa é um movimento intenso de especulação que mobiliza diversos setores ligados ao futebol baiano e ao cenário nacional. O clube, por sua vez, mantém-se reservado, alimentando o mistério e deixando espaço para que a torcida sonhe com a chegada de Hulk como um novo capítulo na história do Bahia. A imprensa segue atenta, buscando informações em fontes internas e externas, enquanto os rumores ganham força a cada dia. Se a notícia se concretizar, será certamente um dos momentos mais marcantes da trajetória recente do clube, capaz de transformar a atmosfera ao redor da equipe e projetar o Bahia para um patamar ainda mais elevado. Por outro lado, se a negociação não for adiante, o burburinho deixará saudades e reforçará a ideia de que o sonho de contar com um jogador desse calibre é uma esperança constante, mas difícil de realizar. Assim, os próximos dias prometem ser decisivos e eletrizantes, mantendo o futebol baiano em foco e despertando a curiosidade e a paixão de todos que acompanham o esporte com atenção e emoção. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.